Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês nessa Casa de Leis. Sejam sempre bem-vindos. Que Deus nos abençoe. Hoje temos vários projetos a serem votados. E vamos lá. Iniciando nossos trabalhos, cumprimento os senhores vereadores, munícipes presentes, servidores e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Sob a proteção de Deus Todo-Poderoso, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberto os trabalhos dessa 28ª reunião ordinária do segundo ano, do segundo biênio da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Marialva. Convido a vereadora Josiane Luiz da Silva para que da tribuna proceda a leitura de um texto bíblico. Boa noite a todos e a todas. Vou estar lendo aqui em 1 Reis, versículo 56. Bendito seja o Senhor, que deu repouso para o povo de Israel, segundo tudo o que disse em uma palavra, que cai de toda a sua boa palavra, e falou pelos ministérios de Moisés, o seu servo. Senhor, nosso Deus, seja conosco como foi com nossos pais, e nos compadece, e não nos deixe, inclinando sobre si o coração para andar com todos os seus caminhos, para que guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízes, ordenou aos nossos pais. Amém. Convido o vereador Paulo César da Silva para que da tribuna proceda a leitura do preâmbulo do regimento interno. Preâmbulo. A cada reunião desta casa, dos membros que a compõem, revigora a democracia e renasce a esperança. Nós, vereadores, fomos escolhidos pelo nosso povo para representá-lo. Este mandato que nos foi outorgado não foi para ser exercido de outra forma, senão dignamente com honradez, comprometido com o princípio básico de que não podemos negar a vontade coletiva, o zelo pela manutenção do decoro parlamentar, a nossa conduta pelo enaltecimento da atividade desta Câmara de Vereadores, o nosso respeito, o nosso próprio mandato e pela ética. Serão o zelo, o enaltecimento e o respeito a cada cidadão que nos escolheu para estarmos aqui, neste momento. De cada reunião desta casa, de cada reunião nossa, vereadores que a compomos, aviva-se a esperança dos nossos governados. Abaixo de Deus, o maior governo, e abaixo de sua sagrada palavra estamos nós, governantes. Esta é a nossa palavra, o nosso procedimento. É imensa a nossa responsabilidade. Responsabilidade pelo destino das nossas crianças, dos jovens, dos adultos, dos idosos. Responsabilidade pela erradicação da pobreza e pela redução das desigualdades sociais. Das nossas palavras, dos nossos atos e procedimentos, depende o pão da mesa, o agasalho que envolve, a educação que cresce e a saúde que dá vida. Que Deus nos ajude e zele pelos nossos atos. Como não houve inscritos para o período da tribuna livre, passamos agora ao período do pequeno expediente. Solicito ao secretário legislativo para que faça a leitura das correspondências recebidas. Câmara dos Deputados. Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira. A Câmara dos Deputados, por intermédio da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, disponibiliza à sociedade de forma simples e sintética informações das transferências de recursos da União constitucional, legal e voluntária aos municípios conforme anexo. A presente iniciativa relaciona-se ao esforço da Câmara dos Deputados em promover a transparência na alocação, execução e fiscalização dos recursos públicos, por meio da reunião em documento único de informações sobre a execução orçamentária dos recursos federais em seu município. Diretoria da Consultoria de Orçamentos e Fiscalização. Segue anexo os recursos liberados. É o que consta, senhor presidente.
Obrigado, senhor secretário. Passamos agora ao período da ordem do dia. Solicito a primeira secretária, a vereadora Josiane Luiz da Silva, para que faça a verificação do quórum. Informa, senhor presidente, que há quórum suficiente para discussões e votações das matérias em pauta. Satisfeito o quórum exigido, solicito ao secretário legislativo para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da Peço a palavra, senhor 27ª. presidente. A palavra ao vereador Toninho Raspa. Senhor presidente Novo Esparo, peço a dispensa da leitura da ata e aprovação da mesma. Coloco em discussão a dispensa da leitura da ata. Em votação, a dispensa da leitura da ata. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a ata. Em votação a ata. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora à discussão e votação das matérias em pauta. Primeira discussão, projeto de lei ordinária do Legislativo, número 38/2024, processo 448/24, gabinete do vereador Luciano da Silva Dário. Súmula. Denomina via pública no Jardim Portinari. Artigo 1º. Fica denominado de Rua Geraldo Viana, a atual rua projetada B do Jardim Portinari, localizado no lote de terras número 196, 202, 201 remanescente, da Gleba Patrimônio Marialva deste município e comarca. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. Geraldo Viana chegou em Marialva em 1945, ainda criança, após o falecimento de seus pais, sendo criado por seus irmãos. Ao longo de sua vida, estabeleceu raízes profundas na cidade, casando-se com a senhora Yolanda Aparecida Gasparini Viana, funcionária pública estadual com quem teve 7 filhos. Florisvaldo Viana, Sueli Viana, Marcos Roberto Viana, Vanderlei Viana em memória, Paulo Sérgio Viana, Alessandro Viana e Rodrigo César Viana. Como funcionário público da Prefeitura de Marialva, Geraldo Viana desempenhou o cargo de vigia com dedicação e responsabilidade, servindo a comunidade até sua aposentadoria no ano de 1995. Além da sua atuação profissional, Geraldo era um apaixonado pela música sertaneja de raiz, destacando-se como cantor em diversos programas de rádio, especialmente na Rádio Ingamar de Marialva, onde alegrava os ouvintes com as suas apresentações aos domingos. A proposta de dar o nome de Geraldo Viana a uma rua da nossa cidade é uma justa homenagem a um cidadão que tanto contribuiu para a identidade cultural e para o crescimento de Marialva. Seu amor pela música sertaneja e seu trabalho como servidor público refletem o espírito de muitos que, como ele, dedicaram suas vidas ao desenvolvimento e ao bem-estar da nossa comunidade. A denominação de uma rua com o nome de Geraldo Viana perpetuará a memória de um pioneiro que simboliza a força, a dedicação e a paixão de nossa gente, servindo como exemplo para as futuras gerações. Luciano da Silva Dário, vereador autor. Palavra, senhor presidente. Palavra ao vereador Toninho Raspa. Senhor presidente, eu peço o regime de urgência nesse projeto de lei do vereador Luciano Dário e a dispensa do intertício para a segunda e terceira votação do mesmo projeto. Em discussão, o regime de urgência e a dispensa do interstício solicitado. Em votação, o regime de urgência e a dispensa do interstício solicitado. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Em primeira discussão, o projeto de lei ordinária do Legislativo número 38/2024. A palavra ao autor do projeto, o vereador Luciano Dário. Senhor presidente, nobres pares, primeiro quero agradecer os senhores vereadores, os vereadores que estão aqui, por ter aprovado na reunião de comissões esse projeto que denomina ali o seu Geraldo Viana, que é um ícone ali no Conjunto 2 e que hoje está sendo homenageado também ali no Jardim Portinari. Agradecer a família que está aqui presente, esse patriarca junto com a dona Yolanda que está aqui, Alessandro Viana que cooperou aí nos bastidores junto com o Paulo Sérgio, toda a família que está aqui, e dizer que é uma alegria imensa junto com esses vereadores que estão aqui incansáveis nesse trabalho e que estão aprovando esse trabalho, e nada mais justo que o seu Geraldo Viana, esse homem que foi trabalhador, um homem que deixou um excelente legado para essa família, para a cidade de Marialva,
É uma honra muito grande apresentar esse projeto para essa Câmara aqui e que, a partir de hoje, é eternizado na rua, no Jardim Portinari. Então, eu peço aos nobres vereadores que venham aprovar por unanimidade essa matéria que está em pauta. Muito obrigado, presidente. Em primeira votação, o projeto de lei ordinária do Legislativo número 38/2024. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Em segunda discussão, o projeto de lei ordinário do Legislativo número 38/2024. Em segunda votação, o projeto de lei ordinário do Legislativo número 38/2024. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Em terceira discussão, o projeto de lei ordinário do Legislativo número 38/2024. Em terceira votação, o projeto de lei ordinário do Legislativo número 38/2024. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Projeto de lei legislativo número 39/2024, processo 449/24, gabinete do vereador Luciano da Silva Dário. Súmula. Denomina via pública no Jardim Portinari. Artigo 1º. Fica denominado de rua Vanderlei Viana, atual rua projetada C, do Jardim Portinari, localizado no lote terra 196.202.201 remanescente, da gleba do patrimônio Marialva deste município e comarca. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. Vanderlei Viana nasceu em Marialva no dia 13 de novembro de 1972, filho de Geraldo Viana e Yolanda Aparecida Gasparini Viana. Cresceu e viveu intensamente em nossa cidade. Infelizmente, faleceu aos 48 anos, deixando saudades em todos os que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Solteiro e sem filhos, Vanderlei dedicou sua vida a cultivar amizades e a ser um exemplo de companheirismo, sempre acolhendo a todos com seu sorriso e seu bom humor. Como funcionário público, trabalhou na gestão do prefeito Humberto Feltrin, sempre cumprindo suas funções com responsabilidade e dedicação. No entanto, seu verdadeiro hobby era ser amigo de todos os marialvenses, sendo uma pessoa muito querida e respeitada por todos. Seu carisma e sua generosidade tornaram uma figura inesquecível para a comunidade. Além de sua atuação como servidor público, Vanderlei era um grande amante do futebol. São Paulino de coração, ele também era um apaixonado torcedor do Atlético de Marialva, sempre participando ativamente dos eventos esportivos e incentivando o esporte local. A denominação de uma rua com o nome de Vanderlei Viana é uma forma de eternizar a memória de um cidadão que tanto amou e serviu Marialva. Seu exemplo de amizade, sua paixão pelo esporte e seu compromisso com a cidade refletem o espírito acolhedor e solidário que caracteriza a nossa comunidade. Luciano da Silva Dário, vereador autor. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Toninho Raspa. Senhor presidente, nobres pares, pediu o regime de urgência desse projeto de lei e a dispensa do intertício para a segunda e terceira votação do projeto de lei de autoria do Luciano da Silva Dário. Em discussão, regime de urgência e a dispensa do interstício solicitado. Em votação, o regime de urgência e a dispensa do interstício solicitado. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Em primeira discussão, o projeto de lei ordinário do Legislativo número 39/2024. Com a palavra, o vereador autor do projeto, Luciano Dário. Senhor presidente, vereadores, Vanderlei Viana, vô. A minha mãe já não está aqui mais. Eu lembro das palavras da minha mãe. Certa vez, o Vanderlei Viana, vô, era uma pessoa da mesa, de dentro da minha casa, da minha família. E uma vez, jogando amador, nós íamos até Curitiba, Ponta Grossa, para jogar amador, Taça Paraná. E a minha mãe sabe que na época eu era meio arretadinho para jogar bola. E a minha mãe falava assim, família Viana. Eu achei que ela ficou marcado. Eu nunca imaginava que a minha mãe, que foi recolhida para o Senhor, uma frase que ficou marcada no meu coração, a minha mãe falou para o Vanderlei Viana, que o Senhor o tenha. Vô, cuida do Luciano. Tamanha era a confiança que a minha mãe tinha na amizade que eu e o Vanderlei Viana tinha. Ou seja, nós éramos muito amigos, muito próximos. E hoje nós estamos aqui apresentando
O vô era amigo de todos, conforme foi dito aqui, uma pessoa muito alegre, uma pessoa extrovertida. Nós apresentamos aqui por esses dias, né, projetos semelhantes para o Maidana, que é do esporte, para o Charrete, hoje para o Geraldo Viana, hoje agora para o Vanderlei Viana. São pessoas que passaram por nossas vidas e assim é a vida, né, vai passando. Mas, de um lado, é uma alegria poder estar homenageando. Claro que nós queríamos que eles estivessem aqui para nós darmos o abraço, no seu Geraldo, no Vanderlei Viano, mas é o processo natural da vida. Mas, mais uma vez, o nome dele vai estar ali, também neste jardim ali. E os nobres vereadores, mais uma vez, eu volto a agradecer, porque chegou até aqui, até essa sessão plenária, porque foi aprovado lá na sessão de comissões. Muito obrigado à família por ter permitido eu também apresentar esse projeto aqui, do seu Geraldo Viano e do Vanderlei Viano, o nosso amigo vô. Muito obrigado. Em primeira votação, o projeto de lei ordinário do Legislativo número 39/2024. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Em segunda discussão, o projeto de lei ordinário do Legislativo número 39/2024. Em segunda votação, o projeto de lei ordinário do Legislativo número 39/2024. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Em terceira discussão, o projeto de lei ordinário do Legislativo número 39/2024. Em terceira votação, o projeto de lei ordinário do Legislativo número 39/2024. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Ronaldo Campana. Senhor presidente, nobres pares, quero agradecer ao Luciano e dar os parabéns pela homenagem. Peço suspensão da sessão por 5 minutos para a gente tirar uma foto com a família do Geraldo e do Vanderlei Viano. Suspensão por 3 minutos. Aceitas. Sob solicitação do vereador Ronaldo Campana.
Senhor secretário, por favor, dê seguimento à sessão. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo, número 40/2024. Processo 450-24, Gabinete do Vereador Luciano da Silva Dário. Súmula. Denomina via pública no Jardim Portinari. Artigo 1º. Fica denominado de Rua Zacarias Pereira Iuna, atual Rua Projetada D do Jardim Portinari, localizado no lote de terra 196, 202, 201 remanescente, da gleba do Patrimônio Marialva deste município e comarca. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. Zacarias Pereira Iuna, um cidadão que dedicou sua vida ao desenvolvimento econômico e social da cidade de Marialva. Zacarias nasceu em 13 de julho de 1929 e faleceu em 15 de julho de 1999. Deixou sua esposa, Dona Maria Augusta Iuna, e seus 9 filhos, Benedita Pereira dos Santos, Tereza Pereira, Cláudia Aparecida Pereira Iuna dos Santos, Luzinete Pereira Rodrigues, Gileno Pereira, Zenaide Pereira, Milton Pereira, Antônio Pereira Iuna Parra Bonacheira e José Carlos Pereira. Zacarias viveu em Marialva por 50 anos, inicialmente residindo na Estrada Santa Fé, no quilômetro 12, onde trabalhou na lavoura com grande dedicação e compromisso. Seu trabalho no campo contribuiu significativamente para o crescimento agrícola e econômico da região, tornando-se um pilar de sustento e desenvolvimento para a comunidade local. Posteriormente, mudou-se para a Estrada Iti, no quilômetro 7, onde continuou suas atividades na lavoura por mais 25 anos, consolidando-se como um trabalhador exemplar e cidadão respeitado. Após anos de dedicação ao trabalho rural, Zacarias concretizou o sonho de adquirir uma casa na cidade, mudando-se para o Jardim Interclube, na rua Antônio Soares de Rezende, número 172, onde viveu por 20 anos até o seu falecimento em 1999. Essa residência representou a realização de um desejo profundo de ter um lar no município que escolheu para viver, trabalhar e criar sua família. A proposta de homenagear Zacarias Pereira Iuna, com a denominação de uma rua, é uma forma de reconhecer sua trajetória de vida, marcado pelo trabalho árduo, esforço e perseverança. Sua história de dedicação à comunidade e à família reflete o valor de muitos cidadãos que, como ele, ajudaram a construir a história de Marialva. Esta homenagem simboliza o respeito e a gratidão da cidade a um homem que, com seu trabalho e compromisso, deixou um legado digno de ser lembrado. Luciano da Silva Dário, vereador autor. Peço palavras, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Toninho Raspa. Senhor presidente, novos pares. Projeto de lei 40/2024, do autor Luciano da Silva. Peço regime de urgência e a dispensa de tertígio para a segunda e terceira votação do mesmo. Discussão. Regime de urgência e dispensa do interstício solicitado. Em votação, regime de urgência e dispensa do interstício solicitado. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Em primeira discussão, o projeto de lei ordinária do Legislativo número 40/2024. Com a palavra, o vereador autor do projeto, o vereador Luciano Dário. Seu Zacarias. Ei, seu Zacarias. Lá da rua Antônio Soares Rezende. Quantas vezes que eu estive ali e que a verdade se faça ali presente, né, Dona Maria? Dona Cláudia, Aparecida, Carlinhos, Jaque. Mais uma vez, nós viemos aqui homenagear esse homem, conversando com a Jaqueline este domingo. Isso serve também para a família aqui dos Viana, mas conversando com a Jaqueline falou, quem vai ser o primeiro, quem vai ser a primeira que vai comprar uma casa lá na rua Zacarias Pereira Iuna. Quem vai ser o primeiro que vai comprar uma casa. Até parafraseando isso, vereador Paulo César da Silva, uma vez você apresentou, né, um projeto aqui com o nome da minha mãe, e hoje o meu irmão mora lá. O Aguinaldo da Silva Dário mora na rua Maria de Fátima da Silva Dário, que foi um projeto de lei que você propôs. E ontem
Foi uma honra, né? E aqui ontem a Jaqueline falou isso. Quem que vai ser? A Jaqueline, casado com o Carlinhos. O Carlinhos é o filho do seu Zacarias, um homem trabalhador, que eu tive o prazer de conhecê-lo. Não somente ele, mas a maioria dos irmãos. Inclusive, eles estão aqui, o Sanzotti, a Zenaide, que está fora do Brasil. Então, quero deixar um abraço aqui para todos os irmãos que estão aqui. O nosso amigo Gileno, do futebol, né? A Antônia, a Cláudia, Antônia. Na verdade, Dona Maria, muito obrigado. Desde de jovem, você me acolheu ali dentro da sua casa. Quando nós voltávamos de Maringá ali, jogando no Grêmio Maringá, no Maringá Futebol Clube, o Carlinhos não tinha juízo nenhum, e eu muito menos. Nós chegávamos de Maringá, o Zacarias estava lá, ele já estava falando, já eu te pego. Ó. Nós chegávamos do Grêmio Maringá, do Maringá Futebol Clube, a primeira coisa que a gente ia fazer era comprar melancia, porque a gente chegava cansado, lá estava o Zacarias, nós sentávamos lá, ia chupar melancia, Dona Maria, seu Zacarias lá, e a gente ia, né, melancia, que é uma fruta cítrica que ia repor as nossas energias. Mas, enfim, é uma história muito rica. E eu me sinto feliz também em ter a oportunidade de homenagear junto com os vereadores e vereadoras que aqui estão, e ali no Jardim Portinari dizer que também ali agora vai ter o nome da rua Zacarias Pereira e Una. Nós sabemos que ele merece muito mais, esse homem guerreiro, um homem trabalhador, que criou essa família, esse patriarca, junto com a matriarca que está aqui, a Dona Maria, que já passou dos seus 90, mas continua aí, uma mulher guerreira, vibrante, que tem recebido todo o amor e todos os cuidados dos filhos e dos netos que estão aí. Então, muito obrigado, senhores vereadores, pela oportunidade de, junto com vocês, aprovar esse projeto de lei. Em primeira votação, o projeto de lei ordinário do Legislativo número 40/2024. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Em segunda discussão, o projeto de lei ordinário do Legislativo número 40/2024. Em segunda votação, o projeto de lei ordinário do Legislativo número 40/2024. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Em terceira discussão, o projeto de lei ordinário do Legislativo número 40/2024. Em terceira votação, o projeto de lei ordinário do Legislativo número 40/2024. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rafael Poli. Peço para suspender a sessão por 2 minutinhos para tirar a foto e conceder a parte para o vereador Luciano Dário, que fez esse projeto. Só para justificativa do voto, né? Eu falei, já o Rafael daí vai. Só para justificativa do voto, na verdade, agora foi votado. O seu Zacarias, ele é da Bahia, né? Ou seja, literalmente baiano, e tem vários netos junto da Dona Maria Augusta. E uma das alegrias é saber que entre os netos, nós temos aqui o Carlinhos, que foi ex-jogador, e nós temos o filho do Carlinhos, que agora é jogador de futebol profissional, e foi não algo do destino, mas uma providência divina, que o filho do Carlinhos, o seu Zacarias, vindo da Bahia, o filho do Carlinhos jogou lá no Vitória da Bahia, e a gente até falou isso, eu fiquei muito feliz que um dia o Cadu estava lá no Vitória da Bahia e falou assim, tudo tem algo escrito certo por linhas tortas, né? O Cadu hoje foi jogar na Bahia, terra do seu avô Zacarias. E algo bem, hoje o Cadu está lá no CSA, no Alagoas. Então, para nós é uma alegria imensa, uma família também de futebolista, de esportista, assim como nós temos também aqui o Gileno, que gosta de muito esporte, que contribuiu com isso também. Mas eu queria parafrasear isso aí também. Muito obrigado, é uma justificativa do voto. Me permite a palavra para justificar o voto. Vereador Paulo César da Silva, para a justificativa do voto. Senhor presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar, parabéns, vereador Luciano Grude. Projeto que nomeia
nessas pessoas que foram, eu falo assim, que foram incríveis aqui em Marialva, assim, porque deixaram sua história e bem contada, né? O seu Geraldo Viana, né? Tive o prazer e a honra de ter trabalhado com o seu Geraldo na época, né, que ele ainda era funcionário do município, né? O Vanderlei, o nosso querido vô, que vai eternizar nas nossas memórias, não tem como, né, não lembrar do vô, né, para sempre. Todos os marialvenses conheceu, né, o nosso amigo vô aqui na cidade, né, e o seu Zacarias, que deixou uma família incrível, né, o Gileno, o Carlinho, todos os seus filhos, a Cláudia, né, e as outras, né, a Dona Maria, viúva. Então, gente, né, mais uma vez, vô, é isso mesmo, o Grude, que nós temos que homenagear pessoas que realmente passaram por nossas vidas e deixaram algo aqui na nossa cidade. E para eles, né, o seu Zacarias, né, foi muito importante, um pai muito presente, né, pelo que a gente percebeu na história, morou ali na Estrada Iti, foi um agricultor. Então, enfim, deixou um exemplo, né, de pai, um exemplo de marido e um exemplo, né, de marialvense e de pioneiro. E da mesma forma, né, o seu Geraldo, vô aqui também, né, que foi sempre uma figura muito importante para nós na cidade. Então, né, um projeto, né, que todos os vereadores aqui entenderam que era muito importante para a nossa cidade, da mesma forma quando eu coloquei, né, o nome da sua mãe lá, né, que eu também, não, igual você falou, não queria estar homenageando, mas, né, mas pelo menos deixamos ela eternizada no nome lá, porque sabemos que, né, que ela deixou aí, né, vocês aí, perder uma mãe não é fácil, né, vereador? Então, pelo menos eternizamos o nome dela naquela rua, onde seu irmão, você disse que mora lá. Obrigado, viu, gente? Suspendo a sessão por 3 minutos a pedido do vereador Rafael Poli.
Não, vai acabar o primeiro expediente e vai entrar. Retomando a sessão ordinária desta segunda-feira. Vai falando Como não houve inscritos para explicação pessoal, passamos agora ao período do grande expediente, onde cada vereador disporá de 10 minutos para discorrer sobre o assunto de sua livre escolha. Solicita ao vereador Ronaldo Campana que cronometre o tempo. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Sheila Gabarron. Boa noite aos nobres, boa noite a todos os presentes. Hoje a nossa Câmara cheia, isso é uma alegria. E fica o nosso convite para que vocês sempre estejam aqui conosco, sempre participem presencialmente. É realmente uma sessão feliz quando temos vocês aqui. Parabéns às famílias homenageadas, mas hoje o que me traz aqui a esse período de fala não é algo muito feliz. Nesse final de semana, tivemos aí um novo caso de feminicídio no nosso município. Quero iniciar minha fala me apresentando, porque, além de vereadora, também ocupo aqui o cargo de procuradora da mulher do nosso município, da nossa Câmara Municipal. E eu não poderia deixar de usar esse momento de fala para a gente discorrer um pouquinho sobre o fato, com muito respeito às duas famílias, porque quando acontece algo assim, há uma destruição. Eu costumo dizer que é um fato que destrói as duas famílias. Tá? Então, de forma muito respeitosa, mas eu preciso dizer que isso tem que acabar. Atos de violência contra a mulher são cada vez mais comuns. E eu sempre gosto de dizer que as pessoas, às vezes, me dizem assim, Sheila, parece que quanto mais se fala nisso, mais caso aparece, mais acontece, mas não é verdade. A verdade é que nós temos que falar cada vez mais, conscientizar cada vez mais, educar cada vez mais as nossas novas gerações, para que a gente transforme essa sociedade. Só com a transformação da sociedade, nós vamos acabar com essa barbárie. Nós vamos acabar com atos que destroem famílias, que deixam filhos do feminicídio, crianças sem mãe, sem pai, muitas vezes. Então, nós temos que combater isso veementemente. Temos que combater isso nas nossas falas, nas nossas ações, na educação. Temos que trabalhar a base. E eu tenho que dizer que fatos que ocorrem no nosso município levam a gente a ter certeza que nós temos que ter o CRAM dentro de Marialva, que é um equipamento de proteção, um serviço específico de proteção à mulher. Já passou da hora de termos esse equipamento dentro do nosso município. Temos que ter a Secretaria da Mulher, para que esses órgãos promovam articulações políticas com recurso financeiro mais efetivo e eficiente nesse combate à violência. Fazemos, mas é pouco. Precisamos evoluir, precisamos repensar, precisamos nos unir para que tenhamos novas gerações muito mais humanizadas, respeitosas e que compreendam que o direito à vida e à liberdade é de todos nós, independente de gênero. Então, nós não podemos olhar para esse fato, claro que olhamos com tristeza. Como eu disse, olhamos com tristeza para as duas famílias destruídas, mas nós não podemos olhar para esse fato como algo normal. Nós não podemos deixar isso se tornar algo normal na nossa sociedade. Temos que olhar para esse fato como algo que não pode se repetir, como algo que tem que ser combatido em todos os momentos da nossa vida. Muito obrigada. Obrigada, senhor presidente. Nada mais constando, agradeço a presença dos senhores vereadores e munícipes presentes. Em nome de Deus e em nosso nome, declaro encerrado a sessão. Uma boa noite, uma boa semana a todos.